Salve, salve galera, tudo bem? Professor Anderson Bento na área e na aula de hoje, adivinha o que nós vamos falar? Histologia vegetal. E o que seria histologia vegetal? O estudo dos tecidos. Só que nesse caso, o próprio nome já disse, né? Tecidos da planta, tecidos vegetais. Mas o que você precisa saber para ter esse assunto facilmente assimilado? Primeiro, nós temos dois grandes grupos. Os tecidos vegetais eu divido em dois grandes grupos. Quais são esses dois grandes grupos, professor? Tecidos meristemáticos, que são tecidos, no caso, embrionários, tecidos que são responsáveis pelo crescimento da planta, ok? E os tecidos que perderam a capacidade de crescer e agora viraram tecidos permanentes, tecidos adultos. Então eu tenho de um lado um tecido embrionário que cresce e vira um tecido adulto, permanente. Por que a palavra permanente? Porque ele não cresce mais. Uma vez que o embrionário é tecido de crescimento, parou de crescer, virou tecido o quê? Permanente. Ok? Entendido? Então, papel e caneta na mão. Vamos lá. Aqui comigo, ó. Quando eu falo em tecidos embrionários, eu estou falando em dois tipos: meristema primário e meristema secundário. Professor Anderson, qual a diferença? É simples. Meristema primário é tecido de crescimento. Células vivas fazem muita mitose. E o que é mitose? Está lembrado? Mitose é aquela divisão celular onde uma célula com 46 cromossomos se divide, dando origem a duas células com também 46 cromossomos. Ou seja, é uma divisão equacional. É uma divisão onde o número de cromossomos se mantém constante, ok? É encontrada onde? Nas extremidades, ou ponta do caule ou ponta da raiz, ok? E é um tecido de crescimento que? Longitudinal, crescimento em comprimento. Toda vez que você ouvir falar em tecido em comprimento, é meristema primário, ok? Então, já caiu uma questão mais ou menos assim. Imagine que você sofrendo uma forte desilusão amorosa, resolve escrever a letra do seu amado numa árvore, com faca, raspando. Então, você vai pegar, vamos botar A de amor, para não dar nome, né? Você resolve A de amor, ou A de Anderson. Você resolve escrever ele no tronco de uma árvore, com faca raspando, tá? A 1,5 metro do solo, ok? 5 anos se passaram. Você vai visitar essa árvore, lembra do sofrimento que você teve, né? Que já passou, é passado, e percebe que aquela letra A está a quantos metros do solo? A quantos metros você acha que ela vai estar do solo? Adivinha? A 1,5 metro. Como assim, professor, 1,5 metro? Porque a planta só cresce em comprimento pelas extremidades, ponta da raiz ou ponta do caule. Você colocou a letra A no meio do caule, ali não cresce mais, é um tecido adulto, é um tecido permanente, entendeu? Então, quando nós falamos em meristema primário, nós estamos falando em tecido de crescimento longitudinal, em comprimento, beleza? Professor, e se eu for na ponta da raiz ou na ponta do caule? O que eu vou observar nessas extremidades? Tecido meristemático. Só que esse tecido meristemático ele é dividido em 3 partes. Você vai encontrar 3 regiões. A região mais externa, fazendo uma analogia com uma célula, ok? Ó, a região mais externa, que seria, no caso de uma analogia, tá, pessoal? Nada a ver. A membrana plasmática da célula, não é isso? A parte mais de fora.
seria quem? O dermatogênio. A parte mais externa do meristema primário seria o dermatogênio. E o que esse dermatogênio vai se transformar? Porque um dia ele vai virar um tecido adulto, concorda comigo? E quando ele virar adulto, o que esse dermatogênio, que é a parte de fora, é a parte mais externa, vai formar? A epiderme, que é a parte mais externa da planta. A casca da planta, a epiderme. Ok? Vamos lá. Fazendo esse papel do meio, que seria o citoplasma, né? Numa analogia, pelo amor de Deus, analogia. Por que nós criamos essa analogia? Para ficar mais fácil o entendimento. Fazendo o papel do citoplasma na analogia, nós teríamos o periblema. Tá. E o que esse periblema vai formar? O córtex. O córtex é aquela parte do caule da árvore que dá ela o quê? Crescimento em espessura. Quanto mais espesso for o córtex, mais suculento o caule vai ser. Caules do tipo tronco tem um córtex bem espesso. Ok? Beleza? Esse papelzinho aqui do núcleo, na analogia, tá? O núcleo seria o pleroma, é a parte interna, né? Do meristema primário. E o que esse pleroma irá formar? Xilema e floemas, só que primários. E o que é o xilema? Vaso condutor de seiva bruta. E o que é o floema? Vaso condutor de seiva elaborada. Então, xilema e floemas primários, também tem um secundário. Eles vão vir da onde? Do pleroma. Então, se você conseguiu entender esse esqueminha, você já está por dentro de meristema primário, ok? Meristema primário, células vivas, muita mitose, crescimento como, pessoal? Em comprimento, não é isso? Longitudinal. Ele é encontrado aonde? Na ponta do caule ou na ponta da raiz. A planta cresce pelas extremidades. Se eu for na ponta do caule ou na ponta da raiz, o que eu vou observar que forma o meristema primário? Eu vou observar o dermatogênio, eu vou observar o periblema e vou observar o pleroma. Então, se perguntar quais são os 3 tecidos que compõem ou que formam o meristema primário, aí você vai dermatogênio, periblema e qual é o outro? O pleroma. Entenderam? Então, esses são os 3 tecidos vegetais, os 3 tecidos embrionários primários, ok? Vamos agora para o secundário? Estão prontos? Então vamos agora para o secundário, ok? Vamos aqui comigo. O secundário, ele é responsável pelo crescimento em espessura, ok? Crescimento lateral, crescimento em espessura ou lateral é o meristema secundário, beleza? O meristema secundário, crescimento lateral. Células vivas, igual o outro, fazem muitas mitoses, crescimento, só que onde eu encontro esse tipo de meristema? Gimnospermas e angiospermas de que tipo? Dicotiledônea, porque não sei se vocês estão lembrados, mas as angiospermas se dividem em monocotiledônia e dicotiledônia. As monocotiledôneas, professor, não tem. Anote. Monocotiledônia não tem meristema secundário, não tem. Só as angiospermas de que tipo? Dicotiledôneas, ok? Mono não e gimino. Mitoses fazem muitas, porque é tecido de crescimento, ok? Professor, o meristema primário que nós falamos tinha quantos tecidos? 3. E o meristema secundário, quantos tecidos? 2. Professor, então, menos informações, claro. Vamos aqui. Quais são os dois tecidos? O câmbio. O que esse câmbio vai formar? O xilema e o floema, só que secundários.
O pleroma, lá do primário, formou xilema e floema. O câmbio, xilema e floema. Mas percebam que eu coloquei aqui entre parênteses, dentro e fora. A mesma coisa se aplica aqui. Como assim, professor? Eu tenho o xilema e tenho o floema. Vou apagar esse meu desenhozinho aqui e vamos para cá. Como é que eu faço para lembrar quem é que está por dentro? O xilema ou o floema? Eu já dei essa dica e vou dar de novo. Tem um clássico no Rio de Janeiro, que é um jogo entre Flamengo e Fluminense. Professor, eu não gosto de futebol. Não é isso que eu quero falar. Eu não quero falar de futebol, só estou dando uma dica. Existe um clássico no Rio de Janeiro entre Flamengo e Fluminense. A gente chama esse clássico de Fla-Flu. Ó, Fla de Flamengo versus Flu de Fluminense. Quem é que está por fora? Floema. Quem é que está por dentro? O X. X de quem? De xilema. Xilema por dentro. E quem é que está por fora? O floema. Ah, professor, então xilema por dentro, floema por fora. Isso em qualquer situação? Muito bem. Em qualquer situação, seja primária ou seja secundária. É sempre assim. Xilema por fora, por dentro, desculpe, e floema por fora, ok? Só que foi só uma observaçãozinha. O segundo tecido meristemático secundário é o felogênio. E o que o felogênio vai produzir? Duas coisas, ele trabalha para fora e ele trabalha para dentro. Para fora, o felogênio vai produzir aquela casca preta que você observa em troncos de certas árvores, chamado córtex, ou, desculpe, chamar de córtex não, correção, chamado de suber, aquela casca preta, formada por células mortas. Essas células estão impregnadas por uma substância chamada suberina, daí o nome suber. A suberina mata as células, são células mortas. Então toda vez que você ouvir falar numa casca, você vê uma casca preta na parte mais externa da árvore, parecendo casquinha de ferida na gente, ok? Só que cheio na árvore é o suber. Se você nunca viu, vamos ver uma imagem agora. Vamos lá, estão vendo? Nessa imagem que vocês estão vendo aqui do lado, ó, é um suber. E o que tem nesse suber? Perceba que é uma casca que pode se soltar em certas épocas do ano. O soltar dessa casca do suber se chama de ritidoma. Tem árvores que fazem ritidoma, que é soltar esse suber, eliminar ele, liberar ele, trocar por um outro. É proteção, é um tecido de proteção, ok? É um tecido já adulto que protege a célula. E o outro é para dentro, que é a feloderma, ou feloderma, né? A feloderma é a atividade do felogênio para dentro. Então, professor, é muita informação, professor. É muita informaçãozinha para minha cabeça. Me ajude, vamos revisar aqui rapidinho, sem ter que voltar ao vídeo. Não precisa voltar ao vídeo. Vamos aqui comigo. O tecido meristemático secundário, ele produz quantos tecidos? O meristema primário, secundário, desculpa, o meristema secundário, correção, ele produz quantas partes, quantos tecidos? 2. O meristema secundário, os 2 tecidos. E o primário, quantos? 3. Quais são os 3? Estão aqui. Dermatogênio, periblema e pleroma. Ok? E o secundário, professor Anderson? 2. Câmbio e felogênio. Câmbio produz quem? Xilema e floema. Quem é que está por dentro? Xilema. Quem está por fora? Floema. Ok? E o felogênio? O felogênio vai produzir para fora a casca, o suber, e para dentro a feloderma. Acabamos tecidos meristemáticos, tanto primário quanto secundário. Lembrando que xilema, floema, suber e feloderma são tecidos adultos, já não são mais tecidos meristemáticos. Bote na cabeça. Quem é o tecido meristemático secundário? Felogênio e câmbio. Quem é o tecido meristemático primário? Dermatogênio, periblema e pleroma. Isso que a seta está contando é o que eles formam quando se tornarem adultos.
ok? Então, espero que vocês tenham entendido essa parte do assunto e nós vamos agora para os tecidos